momento de Deus que está te dando aquele momento para você ter aquela paz, né? E aí vem também na Lexia Divina, no desenvolvimento da Lexia Divina, realmente, quando você começa a ter a prática da Lexia Divina, você começa a perceber certas mudanças, né? E você começa a orar de uma forma diferente, de um jeito diferente. Quer dizer, se acalma, você tem aquele momento que você vai se acalmar na tua leitura, mas vai chegar um momento que você vai sentir realmente sem ter nada de voz, nem de Deus, né? Deus vai nos responder, mas às vezes ele fica no silêncio, aí você vai sentir, né? Então, como o Du falou, como a gente tem esse caminhar de oração, né? A gente sente que realmente, por mais que a gente tenha as batalhas, que a gente esteja não vendo uma luz no fim do túnel, mas você sabe assim, não, eu vou vencer com Cristo, vou vencer isso. Então você sente essa paz, essa certeza. Então, esse é o primeiro passo, que é a abertura a Deus, através da oração. O segundo... Ele criou os 22 passos, esse é o primeiro passo. As 22 regras, não, criou as 22 regras. E ele criou 7 passos para o processo de tomada de decisão. Nesses 7 passos, as 22 regras se aplicam. O primeiro passo é estar aberto a Deus através da oração. Ou seja, antes de tomar uma decisão, ore. Ele indicou alguma oração específica? Não, ore, conversa contínua com Deus. É o seu processo de estabelecer essa intimidade e ter condições de, antes de tomar... Lembra, isso aqui é para tomar o discernimento, os 7 passos, é para tomar a decisão. Então, antes de tomar a decisão, ore, conversa com Deus. Orou? Começa a refletir, segundo passo. Ouviu suas vozes internas, conseguiu identificar a voz interna e externa, agora você começa a refletir sobre as suas motivações, sobre as suas emoções, sobre aquela decisão, quais são as suas motivações. Não estou falando de qualificar Deus ou não. Você analisando, refletindo. Quais são as suas motivações e as suas emoções com relação à decisão ter ser tomada. É importante que haja esse entendimento, esse processo de reflexão e consulta. Então, o segundo passo é um passo de reflexão e consulta. Consulta a quem? Consulta a pessoas que você acredita serem espiritualmente fortes e alinhadas àquilo que você acredita. Então é quando você às vezes tem um diretor espiritual, ou quando você tem alguém que você confia, você pode conversar sobre o assunto, ou você fazer consultas mesmo, vai no site do Vaticano, faz busca, vai olhar no catecismo. Você tem uma tônica que você quer pensar sobre aquele assunto. Para tomar essa decisão, eu sinto que isso se aplica nessa área da minha vida. Aí eu me lembro que tem algo no catecismo que fala sobre isso. Eu vou dar uma olhada, eu vou pegar o meu livro do OCIA, eu me lembro que teve uma aula que falou sobre essa questão. Deixa eu lembrar o que foi discutida. Né? Eu vou sentar com um padre, no momento que tiver oportunidade, e vou conversar, vou falar, eu estou tendo uma dúvida sobre esse aspecto, eu estou tendo essa motivação está alinhada com os fundamentos da igreja ou não? Essa decisão é pela razão certa? Da forma certa? Então, esse é o processo de consulta e reflexão. Uma dúvida, falando sobre procurar um diretor espiritual. Eu tenho dúvidas sobre isso. Como uma pessoa deve procurar um diretor espiritual? Entendeu? Isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Se você encontrar. Um diretor espiritual, se você parar dentro da igreja, do nosso conceito, o diretor espiritual é como se fosse um grande mentor. Só que é um mentor muito especial, porque é um mentor que está te ajudando a achar o teu caminho da salvação, a vida eterna. Então não é um mentor empresarial, não é um mentor que vai te ajudar a subir em carreira, não é um coach, é um mentor que vai te ajudar a subir nas suas moradas espirituais, né? Então, e até nisso, quem criou foi a igreja. Até isso, quem criou foi a igreja. Exatamente. Foi a igreja, entendeu? E a parte comercial copiou. Copiou.
Então, muitas vezes o difícil é você achar um diretor espiritual. E mesmo que você ache um diretor espiritual, é que esse diretor espiritual também tenha tempo para dedicar. Não é simples, não é fácil, mas o ideal é que nós todos tivéssemos mentores espirituais, são diretores espirituais, pessoas que nós saibamos que entendam a dúvida, a gente confia que essa pessoa carrega uma carga de conhecimento e de sabedoria, que não é só conhecimento, sabedoria, que possa te ajudar. Uma característica muito interessante, um bom mentor ou diretor espiritual nunca vai te dizer o que fazer. Ele vai te fazer perguntas, ininterruptamente, porque ele quer que você pense, ele quer que você reflita. Ele vai te dizer, antes de vir conversar comigo, faça um exame de consciência. O que é o exame de consciência? O primeiro passo é a oração. É você estar ouvindo suas vozes internas e externas. Então você fez a oração, exame de consciência, você vai ao diretor, ele vai te fazer perguntas para você refletir. Você vê as coisas, você vê como as coisas começam a fechar dentro do que nós somos pedidos a fazer, mas nem sempre notamos que existe um framework por trás disso. Tem uma estrutura que direciona essas atitudes na sequência em que elas são tomadas. Tá certo? Muita gente, por não achar esse diretor, está pagando psicólogo, indo para cadeiras de divã. Para ouvir coisas que não necessariamente são alinhadas à nossa fé. Então não dá errado. Ou então está indo para esses coaches, para essas reuniões, palestras motivacionais. Não tem nada a ver com isso. O Du falou uma coisa certa. Eu primeiro fui fazer uma vez uma conversa com o Padre Vicente, justamente alinhando minha vida espiritual e tudo mais. É que o Edu falou, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu achei que ele ia dar um monte de conselho para mim. Pelo contrário, ele fez um monte de interrogação. E eu voltei e falei, bom, né? E realmente, ele te faz refletir dentro da palavra, né? Eu tenho, né, minha orientação ali para falar isso, mas é que eu digo, realmente a pessoa que nos direciona, ela nos dá a sequência, né? E nos ajuda também a encontrar certos caminhos, né? Mas ela interroga mais do que dá para nos dar conselho. Então, nesse processo de reflexão, você vai perguntar a todas as fontes que estão disponíveis. E essas fontes são você, internamente, suas conversas internas, externamente, suporte e suas conversas com Deus. Mais uma vez, nesse processo de reflexão, conversar com Deus também é uma fonte que você tem. Voltar a conversar. Você já entendeu por que você quer fazer, você coletou uma série de informações e agora você vai refletir sobre esse monte de informações que você coletou. Como é que isso bate isso com o primeiro passo? Com as orações que você fez e com as suas conversas internas e externas. Nesse momento, é o momento onde vão surgir as emoções e sentimentos internos. Porque agora você já conversou com todo mundo, você está introspectivo, tentando entender como é que toda aquela informação modificou o teu momento inicial. Veja bem, você já orou, você já entendeu suas motivações, você já coletou um monte de informações, agora você está sentado naquele depósito de informação e agora você tem que entender que tipo de... Você já deu uma olhada em prós e contras de cada decisão, mas não a fundo. Agora, como é que aquilo vai está mexendo contigo internamente? Tá? O próximo passo é você refletir sobre os movimentos internos que tudo isso que você coletou causa em você. E aí que vem aquela discussão de consolação e de isolação. Consolação é tudo que te traz paz e alegria. Você pensou numa possível decisão e essa decisão te mostra que é um caminho complicado, mas te traz paz. Isso é uma consolação. Você pensou numa decisão, mas essa decisão te deixa desconfortável por qualquer razão que seja, te cria alguma angústia, está te criando uma ansiedade, tem alguma coisa errada, porque o próprio Jesus nos falou, não se angustie, né? Eu carrego seu fardo, né? Seu fardo, seu jugo é leve. Né?
o meu jugo é leve. Então, deixa que eu carrego esse fardo para você. Então, ele não pode, nesse processo em que lembra, você está orando, você está conversando com Deus aqui nesse processo decisório. Isso pode acontecer numa semana, pode acontecer em 3 minutos. Os 7 passos podem acontecer em 3 minutos. Certo? Então, não existe um prazo para isso acontecer. Mas o passo agora, você está vivendo essa consolação ou essa desolação. Tá? As próprias palavras, a palavra consolar vem de consolare, que é o prefixo com, que é junto, com, né? E solare, que é alívio. Então, a consolação é algo que tem que te trazer alívio. Então, te consolar é te trazer alívio, trazer paz interior. Desolar é de retirada, né? E solos, que é de solo, estar sozinho. Então, te traz a sensação de abandono. Então, você estar desolado é você se sentir abandonado. Ou seja, consolado, paz e alegria com Deus, desolado, abandonado e longe de Deus. Então, esses dois conceitos são fundamentais nesse momento de análise interna, dos seus sentimentos internos. Tudo em torno desses exercícios vão ser em torno desses dois conceitos. Porque todas as análises você vai ter que olhar, isso está me criando uma consolação ou está me criando uma desolação. Tá? Tendo feito essa análise, então, você vai começar a listar os prós e contras. Literalmente, muitas vezes é bom até você botar no papel. Pensei em 3 decisões. 3 situações, 3 possibilidades. Quais são os prós e os contras de cada uma das 3? Ao escrever os prós e contras de cada uma, o que vocês acham que vocês vão sentir? Felicidade, consolação e pessoas. Você vai flutuar entre consolação e desolação. Tanto nos prós quanto nos contras. Não está preso nenhum ao outro. Cada vez que você escrever uma daquelas situações, isso é um pró, isso é um contra, vai te bater essa questão assim, esse pró me traz ansiedade ou me traz paz? Esse contra, eu estou em paz com esse contra? Esse contra é realmente um contra ou é uma motivação minha que está querendo definir isso como um contra porque eu gosto dessa opção? Ou propósito também. Ou propósito também, ou pró também, entendeu? Então, vê que tudo até então se aplica nos passos correntes. Nesse momento prós e contras, você está orando para conversando com Deus, você está refletindo sobre o que você está fazendo e você está sentindo os seus sentimentos internos. Aí agora você está listando prós e contras. Certo? É bom escrever. E nessa oração te dá uma ponderação espiritual. Porque quando você olha sobre a ótica de consolação e desolação, você está olhando sobre a ótica de isso me aproxima de Deus ou isso me afasta de Deus. Então é importante que essa decisão não seja uma decisão objetiva. Objetividade, muitas vezes, é escondida como egoísmo, como arrogância, como muitos pecados capitais, pode ser pintado de objetividade. Então, tomar cuidado. Você consulta porque você quer decisões tomadas baseadas em fatos. É importante, né? Uma decisão consciente. Mas você tem que ter essa ótica espiritual da consolação, da desolação, do prós e do contra, dos sentimentos internos, das motivações, para que haja uma ponderação espiritual nessa decisão que você vai tomar. Escreveu pós e contra, pensou em tudo isso, agora você vai buscar avaliar as opções e buscar a confirmação. Buscar a confirmação. Confirmação em quê? Ou de quem? Ou por quê? Vamos lá. Você tem 3 decisões. Decidiu 2. Olhou prós e contras, você está em dúvida entre 2.
Eu te digo, teu próximo passo agora é você avaliou as opções, avaliei, prós, contra, legal. Agora vai buscar confirmação. Que tipo de confirmação você vai buscar? Colocar em oração. Colocar em oração. Essa é uma forma de confirmação. Porque às vezes isso vem através de sinais, né? Muito comum isso. Isso vem através de sinais. E de que forma que colocar em oração pode te ajudar em confirmação? Que sentimento você acha que pode fazer com que paz? Ou seja, consolação ou desolação. Então, o sentimento que aquelas opções vão criar em você te ajudam como uma forma de confirmação. Mas você pode ter também confirmação externa. Lembra? Você foi fazer uma consulta a um diretor espiritual, a uma pessoa espiritualmente forte, né? de conceitos fortes, de experiências sábias, de sua confiança. É o momento que você fala, olha, lembra que nós conversamos sobre aquilo? Cheguei nessas duas opções. Minha tendência é nessa opção daqui. O que você acha? Tá aqui os meus prós, estão aqui os contra. O contra, prós e contras. É isso que eu levei em consideração. Ele vai te ajudar a confirmar a sua decisão. Ele não vai confirmar para você. Eu estou me segurando aqui, eu estou falando aqui, deixa para o final da aula. Mas Pode falar. o negócio está tão forte. Diga. Muito emocionada. Hoje eu vim no meu trabalho e fiz 1 hora no carro dirigindo. Eu estou sem probleminha familiar, assim, um pouco sério. E eu vim conversando com Deus, orando. E teve vários momentos hoje do dia, né? Eu muito explosiva, vou resolver. Aí, né? E aí, por fim, né? Depois que eu rezei, silenciei meu coração, eu escutei Deus, né, falando e entreguei. Falei, agora eu vou entregar para você, porque só você pode resolver, me ajudar a resolver esse problema. E eu estava escutando uma palavra da doutora Filó, que foram as primeiras palavras que você começou na aula. E a aula está sendo para mim, a me ajudar a resolver o problema. Então, se você está falando aí, e eu estou segurando para não chorar. E a aula foi trocada. E a aula foi trocada. Toda a honra e toda a glória seja dada a Nossa Senhora. Para não perder nada. Mas é muito legal, obrigado. Ele atendeu as minhas orações. Obrigado pelo testemunho. Mas nossa, é gostoso demais. Então você vai, nesse momento das avaliações, você vai reolhar suas emoções internas, seus sinais internos, ter certeza que as suas motivações são as motivações certas, né? Você vai reolhar os sinais externos. Quer dizer, agora que você decidiu entre essas duas opções, repensa a questão externa. Ter certeza que não há nenhuma influência aí para nenhum de lado, é realmente o que você sente confortável. E você vai buscar a opinião dos outros aqui, mais uma vez. Eu não necessariamente gosto desse termo opinião, porque eu não quero que alguém me leve a nenhuma das decisões. Eu quero que alguém me ajude a confirmar as decisões que eu tomei. Então, uma opinião nesse sentido não é uma opinião sobre eu acho que essa decisão é melhor. É uma opinião sobre eu acho que esse sinal externo é verdadeiro. Eu acho que você está recebendo uma pressão aí familiar. Me parece que você está recebendo uma pressão familiar sobre isso. Não é decisão. Você está revalidando o que nós conversamos sobre meus sinais internos, meus sinais externos. Opinião, assim, é boa. Que é o que um diretor espiritual faria. Te faria perguntas. Qual é o peso da pressão familiar sobre essa opção que você está selecionando? Ele te disse que você teve, mas ele te faz pensar sobre o assunto. Certo? Eu, de certa forma, fazendo um parênteses sobre isso,
eu tenho exercido talvez um pouco sobre os meus filhos, um pouco desse diretor. Não que eu me sinta capacitado, mas, por exemplo, Você é pai, você é o José da sua casa. eu tenho feito eles pensarem. Eu nunca estou chegando para eles, pelo menos é a filosofia que eu tenho adotado, de dizer, ó, faça isso ou faça aquilo. Mas eu tenho, aí, muitas vezes, aberto determinadas conversas com eles e deixando eles refletirem sobre. Eu saio da conversa deixando uma interrogação para ele. O que você acha? Você quer ver uma coisa que é Porque poderosíssima? às vezes quando você diz que ó, não faz isso, o efeito é reverso. Parece que... É incrível quando uma pessoa, principalmente quando é filho ou criança, fala uma coisa contigo, se você repete a pergunta e fica calado, como a própria criança muda a atitude. Você não fala sim, você não fala não, você fala, você quer ter cabelo azul, né? Ou você quer ter uma bicicleta, você quer ter não sei o que lá. Quando eles começam a reestruturar o pedido, já começa a aparecer as causas. Então, perguntar é fundamental para esse processo. É por isso que um diretor espiritual vai tender, um bom conselheiro, um bom diretor, vai tender a perguntar para te ajudar nesse processo decisório, nesse processo de discernimento, tá? Fizemos tudo isso, tomamos uma decisão. Mas lembra, nós tomamos uma decisão. Para tomar essa decisão, nós conversamos com Deus. Nós fizemos uma análise interna, nós analisamos prós e contras, nós conversamos de novo com Deus, nós conversamos com pessoas que nós confiamos, nós tomamos uma decisão. Dá para estar em dúvida agora? Não deveria. Mas não deveria. Se há dúvida, você não tomou decisão. O passo fundamental, todos os 7 passos, tem uma única razão de existir: a tomada da decisão. Então, tudo que você tem que rever é antes desse passo. Tomou esse passo aqui, no fundo, ao você questionar a tua decisão, você está questionando a quem? A Deus. A tudo que Ele te mostrou até então. Tomou a decisão? Age. Age. Toda decisão. Age, porque tudo que você precisava pensar, você pensou até aquele momento. Age e confia. Age e confia. Age e entrega. Porque a tua decisão não foi tomada baseado em sinais externos. A tua decisão não foi tomada baseada em pressão externa. A tua decisão não foi tomada baseada em motivações questionáveis. A sua decisão foi tomada em fatos, olhando na sua conversa com Deus, olhando todas essas questões para ter certeza que há consolação como resultado da sua decisão. Que a tua decisão glorifica a Deus, não ao homem. Decidiu? Age. E depois de agir? Rever. Porque você pode ter tomado a decisão errada. O fato de você passar por tudo isso não significa que a decisão é certa. Significa que, considerando tudo que você levou em consideração, a probabilidade de errar se torna mínima. Que aquela decisão, para você, nesse momento, parece errada. Né? Que as consequências parecem ruins. Mas nós temos um juiz, né? Nós temos alguém que está nos ajudando a fazer com que as cruzes aconteçam nas nossas vidas. Não é à toa. Então, se você teve um processo decisório em alinhamento com a glorificação de Deus, aquele erro percebível faz parte da sua cruz. Porém, naquele momento, para você, ser humano, aquela decisão pode estar criando desolação. Então você tem que estar aberto. Voltamos à questão da disponibilidade. Você tem que estar aberto a revisar e repensar.
Deixa eu repassar o meu processo decisório aqui. O que eu não considerei? Né? O que me escapou? Ou, na verdade, Que sinal eu entendi errado? que sinal eu entendi? Ou que motivação eu resolvi ignorar? Entendeu? Então, é muito importante que nesse processo as decisões, as coisas começam a acontecer não é à toa. As decisões que foram decisões de glorificação a Deus para trazer consolação, as confirmações começam a aparecer com paz interior com relação àquilo que está acontecendo, mesmo que o que esteja acontecendo não seja agradável. Oportunidades que se abrem do nada. As coisas começam a acontecer, você não entende por quê. O contrário também é verdadeiro. Angústia, ansiedade, arrependimento, portas que se fecham. Então, o que te diz que a decisão foi a decisão certa são os frutos espirituais dessas decisões. Desses frutos espirituais é que você vai estar se alimentando. Quanto mais você se alimenta, mais forte é seu desenvolvimento espiritual, mais você estará glorificando. Então, essa etapa de revisão é também uma etapa fundamental, que vai ter uma confirmação, tem que te trazer a paz interior e você tem que estar aberto a ajustes. O que acontece nesse momento, muitas vezes, é que você, reinicia os 7 passos. Fiz. Não está legal. Vou orar. Vou conversar com Deus. O que eu não entendi, o que eu me ajude a ver, o que eu não vi, fortalece minha fé. Entendeu? Você começa a pedir. Começa a pedir, começa a orar, começa a conversar. O que eu não levei em consideração? Você vai conversar com o teu diretor, fala, mas fiz isso, tudo isso aconteceu. Ele vai perguntar, mas você considerou a possibilidade de? Você acha que de repente você não pensou suficientemente sobre a pressão que você está recebendo da sua empresa nesse sentido? Será que você não levou em consideração? Por que naquele momento você não pensou como é que isso impactaria, não sei, o resto da sua família? Né? Só pensou na tua família núcleo ali. E de repente você não pensou no impacto. É verdade, acabou que o problema foi mais causado fora do meu núcleo do que dentro do meu núcleo, porque eu não levei isso em consideração. Tudo bem. Então agora você tem outra decisão a tomar. Vamos começar do zero. Vamos orar. Vamos entender motivações. Vamos refletir. Vamos consultar. Vamos analisar os prós e contras. Vamos tomar uma decisão. Vamos refletir sobre a decisão. Você vai passar pelos mesmos passos. Dúvidas? Não? Eu posso só dar um testemunho, essa coisa não, desculpa, até a forma que eu falei, esse ato de pôr em oração realmente é fantástico. Toda vez que você for tomar, eu não tenho, por exemplo, um diretor espiritual. Não tenho, hoje essa pessoa. Mas você se pôr em oração toda vez que você for tomar uma decisão, não tomá-la de imediato, adiá-la e decidir orar, às vezes por 1, 2, 3 dias, é forte. E o entendimento dentro das regras, dos exercícios, tem a questão de você nunca mudar uma decisão em momento de desolação. Você tomou uma decisão, você está em um momento de isolação, não é a hora de mudar. Espera até que haja uma paz interior, ou seja, espera até que você movimente de isolação para consolação, para que você tenha a clareza das coisas. Entendeu? Então, assim, é muito importante essa questão de você não tomar
decisões rápidas, intuitivas, sem por impulso, porque o impulso é uma emoção de desolação. Não é? O impulso nunca vai ser uma emoção de paz interior. Senão não é impulso. Você está naturalmente agindo como você acha que tem que agir. Você não está agindo impulsivamente. Né? Então, essa questão de você, em momento de desolação, espere até o momento de consolação, espere até a paz, e a oração aí ajuda muito nesse processo de te trazer, te centrar, né? Te trazer a seus fundamentos. E aquilo que você decidiu em consolação, você não pode rever em desolação de forma alguma. Não, né? É muito interessante, porque se você começar a juntar conceitos, vê que durante esses 40 dias da quaresma, é o momento em que o inimigo vai criar desolação ininterruptamente. Desânimos, dúvidas, todas as decisões vão parecer ser muito mais difíceis. E todas as decisões vão parecer te levar à lei do menor esforço. O que me der menos dor de cabeça é o que eu vou fazer, depois eu conserto. Você opera na desolação ininterruptamente se você não parar. Eu renuncio. Eu renuncio a esse sentimento. Vou orar. Começa. Os 7 passos podem acontecer dentro do espaço de 3 minutos. Na tua oração, você já pode estar passando por tudo. Na tua conversa com Deus, você já pode estar falando sobre os teus sentimentos interiores, prós e contras, a decisão. Você está conversando com Deus. Consulta a Deus. Você está conversando ali. Você saiu dali com uma paz. Eu acho que isso parece ser uma opção melhor. Então você sai em consolação. Entra em desolação, sai em consolação. Ou saiu em desolação, você não acabou o processo. Você pode ter achado que você passou pelos 7 passos ali, mas não passou. Você ainda está no início ali. Reflexão, movimentos internos, externos, motivações. Né? Então, entender é interessante. Então, o exercício espiritual mesmo, para quem quiser entender um pouco mais de Santo Inácio, é uma coisa que você pode ir para uma instituição jesuíta e você, na verdade, se registra para 30 dias, 60 dias, 90 dias, para conseguir viver essas 22 regras, entender profundamente. Não é uma coisa que você pare em 1h30. Isso aqui foi só para dar uma ideia, né, do que é. Mas pensa que tem 500 anos disso sendo aprimorado, usado e refletido dentro de uma estrutura bastante disciplinada, que é a Igreja Católica. E até hoje, 500 anos depois, ainda é muito forte. Esse processo de discernimento de Loyola é profundamente usado dentro da nossa igreja. Porque ele é muito reconhecido, não só pela força dos jesuítas, mas ele é muito, o nosso Papa é jesuíta, ele é muito reconhecido o compromisso inabalável da glorificação de Deus. Então tudo é feito em nome, em honra, em nome de Deus. Lutando contra todos os esforços externos. A tua motivação pessoal, tua motivação externa, suas dúvidas, tudo que é do mundo criando esse desânimo, esse desapego, a desolação para nós, é considerado nesse exercício. Tá? Literalmente isso foi uma pincelada. Toda essa questão de discernimento dos jesuítas, você imagina, é uma coisa extremamente profunda. Algum material, livro, referência para gente? Eu ia perguntar isso. Eu vou colocar assim, tem um livrinho, na verdade é curto, sobre o discernimento de Loyola, os exercícios espirituais de discernimento de Loyola, tem uma capa azul, e um branco com os desenhos azul na frente, eu vou colocar. Aquele te dá uns 2 ou 3 níveis mais profundos do que nós cobrimos hoje, e aí a partir daí realmente é só se você realmente investir mais, porque aí você vai precisar da sabedoria de quem faz isso há muito tempo. O seu diretor espiritual, nesse caso, vão ser os sacerdotes jesuítas, que estão acostumados a fazer isso, né?
e vão aí te ajudar num nível de aprofundar muito maior do que o intelecto. Porque quando você lê um livro e tudo, mesmo você tem um lado espiritual da leitura, né? A leitura espiritual, na começação da leitura, tem a leitura literal e a leitura espiritual. Mesmo que você faça isso dentro desse material, a tua espiritualidade está dependendo da consulta que você pode fazer naquele momento, que é limitada às pessoas que estão à sua volta. Quando você tem a seu dispor alguém que está acostumado a ser consultado especificamente dentro dos métodos de Loyola, você tem uma riqueza de respostas, de perguntas, né? Muito maiores. Como identificar quem pode ser, como achar, encontrar um diretor espiritual? É muito difícil. Eu não tenho um, por exemplo. Eu tenho pessoas que eu confio. Quando eu tenho a dúvida, eu conheço a profundidade dessas pessoas, vejo as atitudes, vejo a vida dessas pessoas e conheço a profundidade delas para me sentir confortável de perguntar e... Mas ainda assim não tem um. Não tem um porque é difícil de achar. Eu tenho uma pessoa que eu gostaria que fosse meu diretor espiritual, mas eu sei que é uma pessoa muito difícil de conseguir alcançar. Então, nem tentei. Nem tentei. Até porque eu conheço alguém que eu respeito muito, que é uma das pessoas a quem eu pergunto, que essa pessoa é diretor espiritual dessa pessoa, e essa pessoa que conhece há muitos anos como diretor espiritual tem dificuldade de acesso. Então, mas tudo bem, mas para isso nós temos a nós. Não, através de conversas que você ganha pontos. Lembra, tudo que as pessoas podem te trazer são pontos de vista para você considerar nas suas análises. Qualquer pessoa que tente te dar uma resposta não está te ajudando. Você não quer resposta. Você não está em busca de respostas. Tá? Você está em busca de insumos para que você chegue a uma decisão. Uma questão assim, quando você procura um diretor, você pode começar pelo padre da sua paróquia. Conversa com o padre, e o padre pode te orientar, né? De repente, conheça dentro de uma diocese, alguma coisa assim, indicar uma pessoa. Porque às vezes tem, às vezes mesmo dentro de uma... Porque o padre, às vezes, tem conhecimento de, por exemplo, padres que se aposentaram já. Tem um pouco mais de disponibilidade de padres que estão na ativa. A diocese os conhece. Sabe onde é que eles vivem. Pessoas que não são padres, mas são diáconos, que foram diáconos uma vida inteira. Então, tem um conhecimento, uma vivência da fé muito grande. E às vezes a diocese sabe que essas pessoas já fazem esse tipo de coisa. Então, você vai conversar com o John. O John, nossa, eu sei que o John já faz esse papel com umas 10 pessoas, já há mais de 30 anos. Poxa, legal. Então, trabalhar através da paróquia, eu diria que é o primeiro caminho. Tá? E a partir daí você vai conhecendo pessoas na sua jornada, que você, no mínimo, às vezes, pede ponto de vista. Né? E você usa aqueles insumos. E conversar com Deus. Orar. Orar, 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 orar. Porque muitas vezes a resposta que você procura do lado de fora está dentro. Esse é o maior diretor. Né? Esse é o maior diretor. Porque no fundo, lembra que nossa jornada de fé é uma jornada individual. Quem vai viver as consequências das suas decisões é você e ninguém além de você. Então ninguém deveria estar tomando decisão por você. Entendeu? Por isso que, mesmo na angústia de não ter uma resposta, a gente tem que ter a atitude de ser responsável pelas nossas ações. Eu vou receber insumos. Eu não quero respostas. E tomar decisão. E se você passar, mesmo que rapidamente, por todas essas questões, você vai se lembrar. Eu tenho alguma motivação oculta? Eu tenho alguma influência externa que está me puxando ou me empurrando? Você vai pensar nessas coisas. Isso vai te ajudar a tomar a decisão. Não, eu quero fazer isso é por ego. Eu não preciso. Eu quero fazer porque eu quero me mostrar. Ok, entendi. Não vou fazer.
Se você não pensar isso, você vai falar, não, acho que é legal eu fazer, isso vai ajudar outras pessoas. Mas você está fazendo pela razão certa? Não é o que você está fazendo. O que você está fazendo vai influenciar outros, mas o que isso acarreta em você, na sua jornada? Você alimentou o seu ego. Você pode até ter ajudado a outros, mas em você, você alimentou o seu ego. Você fez a coisa certa pela razão errada. A tua jornada, o que conta, é a razão errada. É. Ajudar os outros, ajudar outras almas, conta também, é crédito. Nós estamos aqui para evangelizar. Mas, na sua jornada pessoal, no seu desenvolvimento, é importante você entender, fiz pela razão errada. Analisei, fiz, foi legal, bateram nas minhas costas, sinto que eu tenho mais prestígio, as pessoas me respeitam, mas eu fiz pela razão certa. Lembra que eu brinquei, falei, mas é uma verdade, que quando eu rezo para dar antes da aula, eu peço ao Espírito Santo, não deixe que eu atrapalhe. Não deixe que eu atrapalhe. Não deixe que seja o Eduardo dando aula. Não seja que eu faça pela razão, não deixe que eu faça pela razão errada. Entendeu? É uma constância para você estar sempre se lembrando, fazendo isso aqui, ó. Né? Às vezes em 15 segundos você já tem um hábito de ir contra. Né? Gente, 7h56. Tem uma página a mais que é para substituir a última página do material passado, que estava indicando que essa aula seria testemunho de fé. Então, na próxima aula, testemunhos pessoais de fé dos participantes. Ou seja, cada um de vocês vai ter a felicidade de ficar em pé aqui.